Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia. E aí, vamos aprender mais hoje? Hoje é a nossa aula de número 18. Estamos trabalhando com o nosso livro Emai, Ler e Escrever. Então, tenho este material em mãos, na parte da cor laranja, onde nós temos as atividades de matemática, ok? Estamos começando hoje uma nova sequência didática, que é a sequência número 12. Hoje nós vamos realizar as atividades 12.1 e 12.2. Resolução de situações, problemas do campo multiplicativo. Então, nós vamos trabalhar muito a multiplicação, certo? As atividades de hoje estão na página 72 e 73 do seu livro, ok? Vamos começar? Atividade 12.1. Resolva os seguintes problemas. Paulo comprou 3 carrinhos e pagou R$ 37. Quanto pagará por 6 carrinhos iguais a este? Então, olha só. Para realizar essa atividade, você precisa prestar bastante atenção. Ele comprou 3 carrinhos e pagou R$ 37 em 3 carrinhos. Quanto ele vai pagar em 6 carrinhos? Pensa aí um minutinho, um tempinho para você realizar a atividade agora. E aí, pessoal, conseguiram realizar o cálculo? Então, olha só, se ele pagou em 3 carrinhos R$ 37, ele pagaria em 6 carrinhos 37 mais 37. Eu poderia fazer um cálculo de adição, mas existe uma outra forma mais simples de realizarmos o cálculo, que é através da multiplicação. Então, quando eu tenho aqui um valor em dinheiro, eu coloquei a vírgula, coloquei o 00, e aí eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 0, 0, e 2 vezes 0, 0 também. 2 vezes o 7 igual a 14. Cabe o 14 nessa casinha aqui? Não. Então, o 4 da unidade fica e o 1 da dezena sobe. Multiplico 2 vezes 3, 6 mais 1 que está aqui, em cima, 7. Então, quanto vai custar 6 carrinhos iguais a esse? Custará R$ 74, certo, pessoal? Lucas coleciona carrinhos em miniatura e os guarda em uma estante. Sabendo que em cada prateleira podem ser colocados 8 carrinhos, preencha o quadro para saber quantos existem na estante de Lucas. Então, eu tenho aqui a quantidade de prateleiras, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, e o número de carrinhos. Então, se na primeira eu tenho 8 carrinhos, na segunda eu tenho 8 mais 8. E na terceira, 8 mais 8 mais 8. E na quarta, 8 mais 8 mais 8 mais 8. E na quinta, 5 vezes o número 8. Mas ao invés de fazermos as somas, existe uma forma mais simples para realizarmos o cálculo, que é através da tabuada. Então, observem aqui a tabuada do 8 e preencham as quantidades de carrinhos em cada uma das prateleiras, pessoal. É muito importante que vocês, ó, tenham memorizadas as tabuadas, porque nessa sequência nós vamos usar bastante a tabuada, ok? Um tempinho para vocês preencherem. Ok? Já terminaram? Próxima questão. Em uma loja, o preço de uma camiseta é R$ 20. Qual o preço de 2 camisetas iguais a essa, pessoal? 20 mais 20. E de 4 camisetas? 20 mais 20 mais 20 mais 20. E se foram compradas 8 camisetas, qual o valor a ser pago? Gente, 2 camisetas. Se eu realizar uma multiplicação, é dessa forma que eu vou colocar o cálculo. Ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. E aqui, 2 vezes o outro 0, 0 também. E 2 vezes o número 2, 4. Tabuada do 4, do 2, pessoal. Depois, eu poderia fazer essa mesma conta de uma outra forma. 20 mais 20,
também daria 40. E 4 camisetas seria 20 vezes 4. 4 vezes o 0, 0, 4 vezes o 0, 0, 4 vezes esse 0, 0 também, e 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho R$ 80. E 8 camisetas? Então, calculem aí, pessoal, no material de vocês e respondam, tá? Aí não tem tanto espaço para vocês preencherem as contas. Procurem deixar os cálculos lá no seu caderno de matemática. É só colocar atividade do livro E+, sequência 12, página 72. E anotem os cálculos lá no seu caderno, certo? Aqui a mesma coisa, ó. E vocês completem aí o cálculo. A professora não vai colocar, ok? E aí, agora, Andréia organizou essas informações em um quadro. Então, eu tenho a quantidade de camisetas e o preço em reais. Uma forma legal e mais simples para vocês, quando forem realizar a multiplicação, é vocês fazerem já e deixar aí do lado a tabuada. Então, aqui, olha só, tabuada do 20. Sim, a gente pode fazer a tabuada do número que nós quisermos, certo? Por que do 20? Porque cada camiseta custa R$ 20. Então, 2 camisetas custam 40, 3 camisetas 60, 4 camisetas R$ 80, 5 camisetas R$ 100. Então, consultem aqui os valores e preencham aí a tabela em reais, ok? Questão de número 4. A Andréia vendeu 12 camisetas. Então, 12 camisetas de R$ 20 cada uma. Como ela pode calcular o valor a ser pago com o auxílio dos valores que constam no quadro? Então, nessa tabela que você preencheu, ou nessa tabuada que você também copiou aí no seu caderno, vai te ajudar a responder. Então, como ela pode fazer? Um cálculo de multiplicação, né? Lembram-se que nós já trabalhamos nas atividades anteriores à multiplicação. Ou um cálculo de adição, mas com certeza ia dar muito mais trabalho fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 até chegar em 12 vezes o número 20. Por isso que a multiplicação é muito mais simples e muito mais rápido para realizarmos. Então a gente começa sempre do último número aqui, no caso, a casa da unidade. Então eu começo 2 vezes 0 vai ser 0. 2 vezes 0 também 0, e 2 vezes outro 0, 0, e 2 vezes o 2 eu tenho 4. Quando eu vou mudar para a próxima casa, eu coloco um sinal de mais, certo? Toda vez que eu vou mudar para a próxima casa. Uma vez o 0, 0. Uma vez esse 0, 0, e uma vez esse 0 também 0. E uma vez o 2, 2. Agora nós vamos passar o traço e vocês vão fazer esse cálculo. Lembrando que estamos falando sobre dinheiro. Então, você vê o resultado, conta uma, 2 casas e coloque a vírgula. Certo, pessoal? Então, concluam aí a atividade no livro de vocês, ok? Pode pausar o vídeo para terminar a atividade. Questão número 5. Elabore com seu colega uma situação, problema que envolva a operação. Então, como nós já sabemos, né, estamos em casa, então estamos fazendo as atividades individuais, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai escrever uma situação problema, você vai inventar uma situação problema com essa operação aqui, ó, 5 vezes 12 igual a 60. Em seguida, troquem um com o outro, né? Ou com a outra dupla, discutam como elaboraram e peçam para que resolvam. Essa parte aqui nós não vamos fazer porque nós não estamos na escola, estamos em casa. Então, vocês vão criar uma situação problema, ok? Eu vou fazer uma aqui como modelo, não significa que vocês têm que fazer igualzinha a que eu coloquei aqui, certo? Então, olha só. Coloquei até essa figurinha para dar uma ideia sobre o que nós vamos falar. O que é Toy Shop? Vocês que estão fazendo aula de inglês. O que é Toy Shop? É uma loja de brinquedos.
brinquedos. Então, tem a ver com brinquedos a situação, problema que a professora fez. Olha o que eu coloquei. André tem em sua loja 5 carrinhos e cada um custa R$ 12. Qual valor ele conseguirá com a venda dos 5 carrinhos? Então, aí no caso, faria esse cálculo aqui de multiplicação, 5 vezes 12 ou 12 vezes 5, que vai resultar em R$ 60. Ele conseguirá R$ 60 com a venda dos carrinhos, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão criar uma situação, problema, com este cálculo aqui, ó. Já tem a conta e já tem até a resposta, certo, pessoal? Então, eu quero que vocês copiem aí no livro de vocês, pausa um minutinho o vídeo para vocês responderem aí, ok? Bom, se você já respondeu no seu livro as atividades da página 72, agora nós vamos começar as atividades da página 73, que é a atividade 12.2. Para isso, pessoal, é muito importante ou que vocês tenham em mãos ó, uma tabuada ou que vocês já tenham memorizado, né? É claro que um aluno do quinto ano já sabe de cor a tabuada, né? Nem vai precisar consultar uma tabuada. Tenho certeza que vocês já sabem. Mas se tem alguém ainda que tem dúvida, pega o seu caderno, faz lá a tabuada do 1 até a tabuada do 10, né? Aí, cada dia você vai acrescentando mais uma, tabuada do 11, do 12, do 13, para você treinar o seu raciocínio matemático, certo? Então, olha só. Questão de número 1. Gustavo, ao estudar fatos fundamentais da multiplicação, iniciou o preenchimento dos quadros abaixo. Complete. Então, o Gustavo, ele começou a fazer o preenchimento do quadro. Ele colocou aqui, ó, 1 vezes 2 igual a 2. Depois ele colocou 6 vezes 2 igual a 12. Mas ele não completou. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar, tá? Então, aqui nós temos ó, a tabuada do 2. Pode ser nesse formato, pode ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, que é o formato que estamos acostumados. Então, aqui, ó, 2 vezes o 2, qual será o resultado que ele encontrou? A mesma coisa a gente vai fazer aqui na tabuada do 4. Ó, ele preencheu 1 vez 4, 4. 2 vezes o 4, 8. 5 vezes o 4, 20. E não preencheu mais nenhum outro resultado. Então, começa lá pela do 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante, tá? Eu quero que vocês preencham ó, a tabuada do 2 completinha e a tabuada do 4 completinha, ok? Aí a gente vai passar para a próxima questão. O que você observa nos resultados dessas multiplicações? Então, essas que estão aqui, ó, 10 vezes 4 e 12 vezes 4. Lembra que eu falei que a gente vai fazendo mais tabuadas além do 10? Né? Esses resultados podem auxiliar no cálculo de 10 vezes 4 e de 12 vezes 4? Então, olha só. Se eu observar aqui o quadro, ele foi até 9, ó, 9 vezes 4. Quanto que deu 9 vezes 4? 36. Se eu olhar essa tabuada, eu vou observar que os números eles estão aumentando de quanto em quanto, ó. 4, 8. 4 até chegar no 8. 4, 5, 6, 7, 8. De 4 em 4. Então, se aqui no 9 vezes 4 deu 36, 36 mais 4 vai dar quanto? 40. E 40 mais 4? 44, que seria 11 vezes 4. E 44 mais 4? 48, que seria 12 vezes 4, ó. Ó o que nós estamos fazendo aqui, ó. Podemos fazer essa multiplicação, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, que deu 40. Ou podemos fazer esta multiplicação, 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8, e 1 vezes 4, 4, que também deu 48. Então, eu posso fazer tanto o cálculo mental, que foi a primeira forma que nós fizemos, que é contando de 4 em 4, ou eu posso fazer o cálculo escrito, como nós fizemos aqui. Como ficaria a nossa resposta? A gente observa que do 40
Para o 48 deu 8 espaços, mas aqui tem 10 vezes 4 e 12. Teria que ter aqui, ó, 11 vezes 4, que daria o 44, né? Então, o que eu vou responder aqui na minha questão A? Que na tabuada do 4, os resultados aumentam de 4 em 4. E isso me ajudou a encontrar os resultados de 10 vezes 4 e 12 vezes 4, certo? Aí na questão número 2, Gustavo organizou um quadro com os fatos fundamentais da multiplicação de um número por 8. Veja abaixo o que ele fez e complete. Então, aqui nós estamos falando da tabuada do 8. Então, a tabuada do 8, 8, 16, e depois vem 24, e depois sempre vai ser, qual vai ser o espaço da contagem de um número para o outro? Ó, 8, até chegar no 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8. Então, nesta tabuada, ele foi o quê? Ele percebeu que os resultados aumentam de 8 em 8. Então, é isso que nós vamos responder aqui, certo? Então, completa a tabuada do 8 com os resultados, e aí nós vamos responder aqui, ó, na número 3. Esses 3 quadros, ó, não estão aí no seu livro, estão na questão 1 e 2. Mas eu coloquei aqui para a gente observar, para ficar mais fácil, ok? Compare os resultados dessas multiplicações com os obtidos no item 1. Então, no item 1, eu tenho a tabuada do 2 e a tabuada do 4. E aqui, na questão número 3, né, na 2, eu tenho a tabuada do 8. Então, o que a gente consegue observar olhando os resultados? Na tabuada dos 2, os números aumentaram de quanto em quanto? De 2 em 2. E na tabuada do 4? 4 em 4. E na tabuada do 8? 8 em 8. Então, o que nós vamos responder? Que nas tabuadas do 2, do 4 e do 8, olha só, todos os resultados são números pares. O que mais que a gente consegue observar? Que na tabuada do 2 os números aumentaram de 2 em 2, que na tabuada do 4 os números aumentaram de 4 em 4, e na tabuada do 8 os números aumentaram de 8 em 8. Então, respondam aí no seu livro Emailer Escrever essa questão, ok? E não se esqueçam de estudar as tabuadas em casa, fazer a tabuada no caderno, porque nós vamos estar, olha só, nas próximas aulas utilizando esses conhecimentos, ok? E não se esqueçam de responder todas as atividades aí no seu livro Emai Ler e Escrever, tá? E eu espero vocês amanhã para mais uma aula do nosso movimento a aprender mais. Tchau, tchau, pessoal!